Martins, e tem falta a projeção da minha apresentação, se faz favor, para que possam ver. E, portanto, nós até agora estivemos... O meu nome é Carlos Martins, e há pouco esqueci-me de me apresentar, e, portanto, agradeço todo este projeto que foi desenvolvido em parceria com a Azurina, e, portanto, agora, nesta fase, vamos mais focar-nos enquanto produtos para aplicação estrutural. Nesta imagem vem um exemplo de um produto, uma viga de madeira lamelada colada. Irei falar de outros dois produtos, como serão vigas do tipo I e combinação madeira-betão. Em particular, na madeira lamelada colada, nós temos diversas vantagens em relação à madeira serrada, dentre as quais se destacam, logo à partida, o facto de no processo de fabrico nós podermos eliminar bastante parte daqueles que são os defeitos principais da madeira serrada ou da própria madeira, nomeadamente descaios, os nós de maior dimensão e, inclusive, selecionar a madeira, como vimos, neste caso para a classe C14, mas podemos, de uma forma criteriosa, obter modos de elasticidade dinâmicos superiores àqueles que foram referidos em algumas peças. E daí, com essas peças devidamente selecionadas, obter produtos de maior potencial para aplicações estruturais. E, portanto, procurou-se, nesta fase, desenvolver produtos de madeira lamelada colada. Foram executados alguns projetos com cerca de 5 lamelas de reduzida espessura, cerca de 24 milímetros. Os projetos, tendo em conta a madeira que foi fornecida e também as nossas condições, não quisemos ir além de peças com 2,5 metros no máximo de comprimento, e, portanto, foi também considerada, não foi considerada, aliás, a eliminação de defeitos como sendo os nós, ou seja, a criação de finger joints na madeira. E, portanto, estes valores que irei descrever de seguida estão todos eles com presença de defeitos que, num processo de fabrico de madeira lamelada colada, não é suposto existirem, e, portanto, o potencial de incremento de propriedades mecânicas é ainda vasto. E foi também considerada a combinação da criptoméria com outras espécies, como seja a acácia ou o eucalipto, de modo a potenciar a sua utilização sempre ou tendo em conta as suas características, em zonas do elemento cujos esforços sejam menores. E, portanto, utilizar a acácia ou o eucalipto em zonas da secção cujos esforços de flexão, atração ou compressão sejam mais preponderantes. Vemos aqui uma tabela resumo de propriedades mecânicas, nomeadamente modo de elasticidade estático e resistência à flexão de várias espécies. O chopo, aqui neste caso em particular, foi madeira criteriosamente selecionada e, portanto, valores um pouco acima daquilo que foram descritos anteriormente, mas de relevar também que, ao selecionar madeira de reduzida espessura, estamos a considerar elementos cuja secção, logo a priori, deverá ter menor quantidade de defeitos, como seja os nós, portanto, pode ser logo a priori selecionada em serração, ao invés de um elemento com 10 cm por 20, que não será possível eliminar esses defeitos de uma forma tão fácil. E podemos claramente verificar que há uma relação direta entre aquilo que é o modo de elasticidade estático e a massa volúmica das diferentes espécies. É óbvio que com a criptoméria não conseguimos atingir valores como são os apresentados pela acácia ou pelo eucalipto, mas podemos combiná-los, e vemos aqui também, no caso da resistência à flexão, uma relação direta com a massa volúmica. E, portanto, combinando o eucalipto com criptoméria ou a acácia com criptoméria, estudamos soluções em que temos 5 lamelas, as duas mais exteriores são da acácia ou eucalipto e as 3 interiores são de criptoméria, ou seja, mais de 50% da secção é ocupada por madeira de criptoméria. Há aqui margem de evolução em termos de propriedades, em termos de configuração da secção, e no caso da imagem à direita nós vemos que um dos déficits ou uma das questões que me poderiam colocar na fase de debate, que eu procuro já dar a resposta, é que na situação dos apoios, nas ligações, pode ser condicionante o facto da madeira ser demasiado macia,
haver problemas em termos de esmagamento, etc. Podemos desenhar configurações em que na zona dos apoios seja utilizado madeira da acácia e a madeira criptoméria seja colocada na parte central do elemento. E vemos que as propriedades aumentam significativamente, por exemplo, de 11 gigapascal para 18 gigapascal com relativa facilidade. Temos aqui agora dois vocês conseguem ouvir o som do ensaio e no caso da imagem da esquerda, Engenheiro Carlos, estamos com... é um ensaio muito rápido que eu estou a passar a mais rápida para verem estão a conseguir ouvir o ensaio, suponho eu. E portanto, a peça, a imagem da esquerda é uma viga de madeira quadrada, geralmente de criptoméria, e portanto apresenta uma formação inferior àquilo que é a imagem da direita que já vamos ver de seguida. Portanto, também a ruptura da peça, quando ocorre, a ruptura fraca, a madeira cerrada. Eu peço desculpa, mas, Engenheiro Carlos, peço desculpa interromper. Ok. É que não estamos a ouvir em boas condições, porque o barulho do ensaio está-se a sobrepor à sua voz. Ok, então eu vou repetir a descrição que fiz com o ensaio terminado. Não está, aliás, vou parar também o outro. Portanto, estão os dois ensaios parados. Aquilo que ocorreu e que vocês viram na imagem da esquerda é uma viga completamente constituída por madeira criptoméria, que foi o tal valor de 11 gigapascal de modo de elasticidade, uma tensão de ruptura à flexão de 47 megapascal e apresentou uma ruptura típica daquilo que é a madeira à flexão, ou seja, com um comportamento elástico linear até à ruptura, o que é um inconveniente para o material madeira em termos de dimensionamento de estruturas, porque a ductilidade nesses casos ou procura-se assegurar através das ligações entre elementos. E aqui o padrão habitual é sempre uma ruptura por tração e que se propaga em diagonal para as lamelas superiores. No caso da imagem à direita, e vou colocar o vídeo em andamento rápido, vocês visualizam uma deformação bastante mais acentuada do elemento e a ruptura ocorre já com uma deformação bastante elevada. Aquilo que verificamos aqui é que existe muito mais deformação na peça de madeira, o layout é igual, não há diferenças entre peças em termos de secção transversal, mas a combinação das duas espécies permite assegurar mais ductilidade no elemento, com propriedades mecânicas, tanto de rigidez como de tensão de ruptura à flexão, bastante superiores, e o mesmo próprio padrão de ruptura não tem o mesmo tipo de propagação que vá em direção à parte comprimida. Para o slide seguinte, ok. E portanto, aquilo que nós verificamos aqui é os gráficos usuais de curva de força de deslocamento típicos de vigas de madeira amelada colada ou de madeira serrada à flexão. Temos a azul a curva que foi representativa da viga de madeira criptoméria que foi testada e que tem um comportamento praticamente linear até à ruptura, e depois a preto temos curvas de vigas completamente compostas por acácia e aquelas que apresentam um patamar horizontal antes de ocorrer a ruptura são vigas que são compostas pela combinação de madeira de eucalipto ou de acácia com criptoméria. Em termos de dimensionamento, um dos critérios bastante preponderantes para um engenheiro é os estados limites de serviço, ou seja, quanto é que a peça vai deformar ou quanto é que o pavimento vai deformar durante o processo de utilização da estrutura. Em termos deste vão específico de 2,16 metros, como o meu colega André Marques referiu, 18 vezes a altura da peça, nós temos uma carga estimada para estados limites de serviço de 1,25 kN/metro
para uma modularidade de aproximadamente 6 gigapascal, que é aquilo que é um valor médio de madeira serrada, nós conseguimos ainda assim cumprir com os requisitos de deformação limite em estados limites de serviço, que pode variar entre 7,2 mm a 14,4 mm, e se aumentarmos uma elasticidade da peça em ensaio ou em utilização, ou considerada no dimensionamento, nós vamos claramente reduzir a deformação para valores bastante inferiores e cumprir com mais segurança os estados limites de serviço do pavimento. Vemos aqui o patamar dos 2 kN, que corresponde aproximadamente à carga de serviço em termos de ensaio que foi realizado. Em termos de dimensionamento de um pavimento de habitação, neste caso os 2,16 metros que referi não são claramente um vão padrão de dimensionamento daquilo que é as características da habitação, quer nacional, quer regional, e portanto, para uma situação já bastante razoável em termos de dimensionamento com um vão de 5 metros, nós poderemos considerar duas opções, ou várias opções. Eu optei por exemplificar aqui uma situação em que corresponde à secção transversal de 100 mm por 200 mm, com um espaçamento de 0,5 metros. A secção é definida com base naquilo que foi a dimensão máxima de madeira serrada testada durante o projeto, considerando uma modularidade médio de 6 gigapascal, com base nos ensaios, verificamos que a deformação final é por pouco que não cumpre os critérios de dimensionamento. No entanto, se nós, no processo de dimensionamento, reduzirmos ligeiramente o espaçamento entre vigas para 0,4 metros, já conseguimos cumprir com a deformação final, e ainda uma outra possibilidade é aumentar uma modularidade da peça, ou seja, ter um critério mais apertado em termos de seleção do material e cumprimos com maior segurança no dimensionamento. Ainda uma outra opção, que é considerar a secção que foi testada aqui em laboratório, que vocês viram, de 8 cm por 16 cm de altura, nós considerando à partida um vão, um espaçamento entre vigas de 0,4 metros, com uma modularidade, é óbvio que tem de ser um pouco mais exigente, 10,4 gigapascal, que é o valor médio para a classe de resistência inferior da madeira lamelada colada, em termos de normalização europeia, nós não conseguimos cumprir também por pouco os critérios de dimensionamento. No entanto, se nós aumentarmos a largura ligeiramente, porque pode haver num cenário de reabilitação constrangimentos em termos de altura, se aumentarmos ligeiramente a largura, nós já conseguimos cumprir com os critérios de dimensionamento. Passando a um outro produto, nós temos as vigas do tipo I, e as vigas do tipo I consistem em uma subdivisão em 3 partes. Temos um banzo de compressão, um banzo de tração e um elemento que faz a união desses dois banzos, que é a alma, que neste caso foi concebida de modo a que seja de criptoméria, e os banzos, as partes exteriores, são de acácia. Este tipo de elementos são essencialmente considerados em situações em cujo esforço dominante é o esforço de flexão, e procurou-se otimizar com base nas propriedades dos materiais que foram aqui utilizados. Combinou-se as duas espécies, criptoméria e acácia, com espécies com predominância nos Açores e também em solo nacional, no caso da acácia, e todo este processo de estudo da solução teve como princípio base uma pré-fabricação dos elementos. Ou seja, há uma maquinação do elemento da acácia de modo a reduzir para uma espessura constante, para uma largura constante e uma furação transversal de modo a que possamos colocar cavilhas, ou seja, tentarmos reduzir a pegada ecológica, reduzindo assim a utilização de colas ou outros materiais que incrementem a pegada ecológica no ambiente. E, portanto, foram feitos ensaios com 2,7 metros. Ainda assim, temos aqui resultados para situações de cavilhas de madeira. Um dos parâmetros essenciais para a caracterização deste tipo de solução é a rigidez efetiva da solução, que pode e difere claramente consoante o processo de assemblagem dos materiais. Regra geral, nós vemos soluções comercializadas em que o processo é realizado por colagem, tem uma rigidez efetiva superior. Neste caso, fiz apenas um provete e obtive cerca de 170 kN/m², e no caso das cavilhas de madeira temos uma rigidez efetiva de metade, ou aproximadamente metade. No entanto, para este vão de 2,7 metros, ambas as soluções cumprem com aquilo que é
os critérios limite de deformação final em estados limite de serviço. Vemos aqui duas imagens que são claramente são duas imagens representativas daquilo que é o processo, o modo de ruptura deste tipo de solução, ou seja, uma ruptura por corte no elemento de criptoméria, na alma, e também o embebimento da cavilha na criptoméria ao longo do processo de carga, porque vemos na curva força de deslocamento que as linhas a preto apresentam uma elevada deformação comparado com uma solução de uma viga colada. E, portanto, essa deformação que ocorre deve-se essencialmente ao embebimento que é transmitido por corte nos ligadores, que são as cavilhas de madeira, neste caso 10 mm. Em termos de situação de dimensionamento, não fui tão exigente e, portanto, optei aqui por um vão de 4 metros para exemplificação. Temos uma solução de cerca de 90 mm de largura com 180 de altura, uma rigidez efetiva de 75, não cumpre, ok. Mas podemos aumentar ou procurar aumentar a rigidez efetiva do elemento através de, quer seja o aumento do diâmetro das cavilhas ou, inclusive, do aumento da espessura da alma, que no caso de estudo foi de 12 mm. Por fim, o último produto que foi considerado na análise deste projeto foi a combinação da madeira com betão. É uma solução que já existe há um século e que deveu-se essencialmente à escassez de aço durante as grandes guerras e, portanto, era necessário construir casas e pontes para que haja passagem dos equipamentos militares e abrigar os militares em combate e, portanto, consiste na combinação daquilo que é as melhores propriedades de ambos os materiais, a madeira à tração, o betão armado à compressão, através de ligadores mecânicos que, regra geral, são ligadores metálicos. Podem ser cavilhas, podem ser parafusos, podem ser entalhes também na própria madeira e que permitem dotar esta solução de uma rigidez efetiva bastante superior e de benefícios em termos de vibração da estrutura, em termos de acústica e térmica. E, portanto, também, mais uma vez aqui, o grande objetivo consistiu na pré-fabricação dos elementos. Essa pré-fabricação foi conseguida através de, no caso das figuras da esquerda, de uma pré-moldagem de uma forma para receber o betão armado, com os parafusos já dispostos no local, mas aqui foi utilizado um tubo VD, foi uma forma simples de simular aquilo que seria um betão pré-fabricado, de modo a que possa ser desacoplado o elemento de betão do elemento de madeira e, em caso de necessidade de substituir um apoio ou haver uma ruptura de um elemento de madeira, nós podemos escorar o elemento de betão, retirar os parafusos e substituir o elemento de madeira e parafusar novamente com muita facilidade. Temos aqui dois tipos de solução que foram concebidas. Vamos ver um ensaio da configuração à esquerda. E, portanto, aqui num vão de 2,7 metros nós conseguimos ver claramente as diferenças entre rigidezes efetivas. É óbvio que a imagem da esquerda não permite, de certo modo, uma poupança em termos de quantidade de madeira. No entanto, porque necessita que as vigas sejam justapostas umas às outras e apresenta também uma rigidez efetiva menor. Por outro lado, na figura da direita, vemos uma solução típica, que é uma viga em formato de secção T, em que tem o elemento de madeira, neste caso madeira almoada colada, e depois um elemento de betão, uma lajeta de reduzida espessura, cerca de 50 a 55 mm, e que permite poupar a quantidade de madeira utilizada e também apresenta bastante bons resultados em termos de requisitos estruturais. Só de referir que na solução da esquerda, aquilo que foi também considerado no elemento de madeira é a disposição de 3 elementos de madeira serrada com 5 cm de largura por 120 de altura, 120 mm de altura, e que foram acoplados uns aos outros através de cavilhas de madeira. Foi feita uma pré-furação e depois colocadas as cavilhas de madeira para fazer a união dos elementos. Para um vão de 5 metros, característico daquilo que é o que podemos encontrar facilmente em habitação, nós conseguimos verificar aqui que para uma solução ou para a outra, com mais ou menos conforto, nós conseguimos cumprir aquilo que são
os critérios de deformação em termos de estados limite de serviço. E, portanto, esta é a parte em termos de produtos de funções estruturais que nós procuramos desenvolver, e agora iremos passar à fase de demonstração de ensaio das duas soluções, viga de tipo I e viga madeira-betão. No caso da viga tipo I, nós concebemos uma solução em que a pré-fabricação tem os ligadores, cavilhas espaçadas de 5 cm entre si, e, portanto, são cavilhas de madeira que abordam toda a largura do elemento, e aquilo que nós temos é os 5 cm de espaçamento é para cumprir as disposições normativas em termos de distanciamento de ligadores. Vou agora dar início ao processo de ensaio. Só aqui fazer pequenos ajustes. Portanto, aquilo que nós temos é um ensaio de rigidez e, portanto, nós vamos aplicar uma carga bastante reduzida. Aliás, vou optar por aplicar uma deformação equivalente aos estados limite de serviço, uma deformação máxima, que corresponde a cerca de 18 milímetros para um vão de 2,7 metros. A deformação que vocês vão assistir agora durante o carregamento é praticamente nula, ou é imperceptível. Quando for a fase de descarga, que eu vos comunicarei, vocês vão ver a deformação do elemento recuperar e será mais perceptível porque será uma velocidade superior. Isto é um ensaio bastante rápido, tem uma duração de cerca de 45 segundos. Neste momento temos 10 milímetros de deformação, 3,5 kN. Portanto, agora vou dar início à recuperação do provete e a deformação que devem estar a observar em termos de recuperação, conseguem visualizar alguma dessa mesma deformação a ser recuperada. Portanto, fiz o ensaio de rigidez, vou pedir só a um colega que me faça o favor de remover o equipamento, porque vou realizar o ensaio de ruptura e, como é óbvio, não pretendemos gerar aqui custos adicionais. Só um instante para poder fazer o cálculo da rigidez da solução. Mas, aliás, vou proceder já ao ensaio, uma vez que pretendo mostrar a ruptura do elemento e assim já começa o ensaio da ruptura, que tem... O procedimento é em tudo idêntico ao que o meu colega André Marques demonstrou. Portanto, este é um ensaio que também dura sensivelmente 3 a 5 minutos, expectáveis, e, portanto, no ensaio de rigidez, estou agora a calcular o valor do ensaio.
Neste momento já levamos sensivelmente a mesma carga que foi conduzida no ensaio de rigidez, cerca de 3,8 kN. A rigidez efetiva da solução anterior foi bastante superior àquilo que era expectável inicialmente, cerca de 150 kN/m², o que é um valor bastante razoável para um objetivo de uma solução de um dimensionamento de um pavimento. Neste momento já temos cerca de 7,5 kN. Portanto, aqui o processo de assemblagem desta solução foi claramente concebida sem recurso a qualquer tipo de cola, pode ser produzido em ambiente de serração com pouca tecnologia e já ouvimos alguns saltos, cerca de 9,3 kN. Que é o meu colega Luís que pudesse cambiar o som para estamos a ouvir, ok. Temos 10 kN. Portanto, o espaçamento de ligadores, quem for mais da área, poderá questionar porque é que o espaçamento é contínuo ao longo de todo o vão. Se for perceptível para vocês, temos ainda, já atingimos uma carga de 10 kN, temos agora com 7 kN e, portanto, aquilo que vemos é uma ruptura por corte junto a um apoio, onde o esforço transverso é máximo, mas continua a aguentar a carga. E aquilo que vocês vão ver é que mesmo perdendo a totalidade da carga, que ocorre dificilmente, o elemento da cássia não apresenta uma destruição final, ou seja, podemos reutilizá-lo assemblando uma nova peça de criptoméria. Já temos com 8,4 kN. kN e, portanto, aquilo que nós assistimos agora é um incremento de carga bastante reduzido, mas com um incremento de deformação no elemento bastante elevado. Ou seja, o que é que isto nos permite do ponto de vista da utilização? É ter a percepção de que algo na estrutura pode não estar 100% bem, porque há um incremento de deformação perante aquilo que é um patamar de conforto e atempadamente procedermos a uma reparação, a um reforço da solução. Estamos novamente com 9,6 kN. Estamos num patamar de 9,6 kN, não está a variar muito. No entanto, a deformação continua a ocorrer. A flecha que ocorre entre apoios é cada vez maior. Estamos com 9,8 kN. Portanto, aquilo que está a ocorrer agora é, essencialmente, a continuação da propagação da ruptura por corte, onde já ocorreu previamente, e, claramente, um deslocamento entre as três partes, ou seja, o banzo inferior está a deslocar-se relativamente à criptoméria e, portanto, a cavilha está a embeber na madeira de criptoméria e também no banzo superior, na parte da compressão. Estamos com 10,3 kN. E vemos que para um vão semelhante ao vão de ensaio daquilo que foi a caracterização da madeira de criptoméria, madeira serrada, temos uma carga neste momento de 10,6 kN, muito mais de formação, semelhante àquilo ou próximo daquilo que foi obtido para madeira serrada no processo de classificação. É óbvio que, se
aqui estamos a utilizar acácio, madeira com propriedades mais elevadas, apenas na zona que é mais solicitada aos esforços de tração. Neste momento o ensaio já ultrapassou 5 minutos. Portanto, regra geral para efeitos de classificação de madeira ou de soluções à base de madeira, o ensaio, segundo a norma 408, indica-nos que deve decorrer entre 3 a 7 minutos. Ainda está válido. Mesmo que saia, não deixa de ser um ensaio válido, apesar de ser devido ao reporte nessa situação. 11.1 kN. No canto inferior direito da vossa imagem, junto ao apoio, vocês conseguem ver já uma abertura na diagonal da peça de criptoméria. Foi aí onde ocorreu a primeira ruptura e, portanto, onde estará certamente a ocorrer grande parte do deslocamento entre os materiais. 11.7 kN e a ruptura deve estar iminente. Já ultrapassou ligeiramente o tempo previsto. Agora ocorreu uma ruptura do lado esquerdo após o ponto de carga esquerda e junto a um nó. Portanto, espero não levar o ensaio pela hora de jantar adiante. Temos um patamar de deformação que não é usual em soluções à base de madeira. (11.8 kN) e, portanto, se julgavam que a peça já tinha morrido quando teve uma queda de 10 kN para 8 kN, estamos neste momento com 12 kN, ou seja, a capacidade última da solução ainda estava longe de ser atingida. Estamos com 12 kN. Entretanto, verifico daqui de onde me encontro também que já existe uma outra ruptura por corte do lado do apoio direito, do ponto de carga do lado direito da vossa imagem, também junto a um nó, e portanto, se nós optarmos inclusive por usar este tipo de elemento na alma em que haja um processo de finger joint, que é usual na madeira lamelada colada, nós conseguimos claramente eliminar a presença destes defeitos, destes nós, e de certo modo aumentar ainda as propriedades resistentes desta solução. Queda agora de sensivelmente 2 kN, estamos com 10.6 kN, julgo que não vai, se calhar não vai ocorrer uma ruptura tão pronunciada quanto aquela que eu estava à espera de vos mostrar. Lamento ter-vos colocado aqui um produto demasiado bom. Estamos novamente com 11 kN. (11.4 kN). Aqui neste caso já ultrapassou claramente a carga, o tempo de duração de ensaio expectável. No entanto, o que haveria a fazer numa situação de caracterização deste tipo de solução era, no próximo ensaio, aumentar a velocidade de ensaio, de modo a que ele se realize num espaço de tempo mais curto. Estamos com 11.7 kN, já ocorreu cerca de 100 mm de deslocamento do êmbolo do atuador e, portanto, não será exatamente essa a deformação que temos no elemento, mas consegue-se visualizar já bem uma curvatura bastante pronunciada do elemento. 12 kN.
como podemos ver, temos esta deformação toda aplicada no elemento e só a madeira de criptoméria que está a apresentar rupturas. Não estou a dizer que a madeira de criptoméria é má, mas claramente é os esforços condicionantes de corte que a estão a prejudicar. E, portanto, houve outra quebra, mas para 10 kN, e portanto poderíamos estar aqui até bastante tempo. Houve está o meu colega André Marques a dizer que há aqui uma ruptura por torção no elemento e, portanto, eu vou dar como concluído o ensaio, pois não há muito mais a acrescentar, vai ser sempre um incremento de deformação. A ruptura do elemento da acácia não vai, mas mais uma vez, como tinha referido, a ruptura é pela criptoméria, não pela acácia e, portanto, eu agora vou recuperar o deslocamento do êmbolo e o elemento da acácia certamente vai ficar próximo de horizontal após ter recuperado toda a deformação do êmbolo do atuador. Portanto, vemos a peça de acácia novamente horizontal, pronta para retirar as cavilhas, colocar novo elemento de criptoméria e manter novamente a estrutura em utilização. Mas agora vamos fazer aqui um pequeno compasso de espera para substituir este elemento e colocar uma outra solução que consiste no elemento de madeira-betão e executar também um ensaio, neste caso fazer apenas um ensaio de ruptura. O ensaio que vamos fazer agora vai ser um ensaio de ruptura. É um ensaio que poderíamos fazer a determinação da rigidez. O que eu iria fazer era, e já o fiz previamente, e foram os valores que vos apresentei, e apresentei-vos, e vamos poder ensaiar este elemento precisamente porque não aplicámos cargas acima de um patamar de conforto ou de segurança que colocasse deformações residuais no elemento, e portanto aquilo que vocês iriam ver em termos de formação seria muito pouco. Só ajustar aqui ligeiramente a posição dos apoios. Sim, tendo a andar ligeiramente para aí, André. Mas é necessário ajustar aqui a posição da peça. Tá bom, tá bom. Estes ensaios, como é óbvio, são ensaios de caracterização das soluções e que exigem alguns ensaios para caracterizar a solução, mas não se pretende que eternamente se façam ensaios para caracterizar a solução. Portanto, Lucas, coloca lá o seletor. Vamos realizar também é bastante rápido o ensaio de rigidez, só para perceberem a diferença de deformações. São cerca de 2 minutos no ensaio de rigidez.
Portanto, aqui mais uma vez vamos realizar um ensaio para aplicar sensivelmente 20 milímetros, correspondente neste caso a um vão de 3,1 metros, que já é um vão que com alguma facilidade nós conseguimos encontrar em habitações antigas que requerem reforço ou reabilitação para alojar novas condições de utilização e ao abrigo daquilo que é a normalização atual. E, portanto, temos cerca de 10 milímetros, 4 kN, ou seja, um comportamento superior àquilo que era a solução anterior. Portanto, 20 milímetros de deformação aplicados, estou a recuperar a deformação, uma velocidade um pouco mais rápida para conseguirem ver melhor aquilo que houve de deformação do elemento. E, portanto, agora vou desligar novamente o grupo hidráulico e iniciar o ensaio de ruptura. Portanto, já dei início ao ensaio de ruptura, que é expectável que, apesar do vão superior, a carga de ruptura seja superior aos 12 kN do elemento anterior, e, portanto, estamos a falar de um elemento também com aproximadamente a mesma secção em termos de altura, mas as soluções têm aproximadamente 180, entre 175 a 180 milímetros de altura, e vimos também, ou posso-vos descrever que no ensaio anterior, para 20 milímetros de deformação, tivemos uma carga de 8 kN, ou seja, corresponde praticamente a 80% daquilo que foi a carga de ruptura do provete anterior. Isto representa claramente a tal situação de combinação de madeira com betão, promove um aumento de rigidez da solução, e esse aumento de rigidez é claramente também relacionado com o tipo de ligador que é utilizado, e neste caso são parafusos comercialmente disponíveis, baratos, e que oferecem um desempenho bastante adequado para aquilo que são os critérios de dimensionamento. Neste momento já vamos com 6 kN. Sete quilômetros e meio. Aqui neste caso, como temos um elemento composto na íntegra por madeira de criptoméria, não se espera, e uma rigidez efetiva bastante superior, não se espera que a ductilidade da solução seja tão evidente quanto a solução demonstrada anteriormente. E a ruptura irá ser sempre condicionada, ou de acordo com o dimensionamento, mas regra geral é condicionada por tração na madeira. Estamos neste momento com 11 kN, portanto, sensivelmente a mesma carga de ruptura da solução testada anteriormente.
primeiro pré-sinal houve uma quebra de 13 kN para 9 kN. No entanto, volta a recuperar e a incrementar a carga aplicada. Aqui é óbvio que na solução que foi construída foi adotado de modo a economizar também a solução, houve uma ruptura da solução e, portanto, aquilo que vocês conseguirão ver é uma ruptura na solução aqui entre os dois pontos de carga, junto a um nó, e, portanto, nós temos 3 elementos acoplados por via de cavilhas, ou seja, foi mais, para além de existir um nó, coloquei aqui, de certo modo, também um ponto frágil adicional entre ligação entre os elementos de madeira. No entanto, como conseguem visualizar, o elemento de madeira ficou danificado, não oferece qualquer resistência. Passamos a ter o elemento de compressão a trabalhar, a segurar um pouco aquilo que é a estrutura, e se nós nos apercebermos deste tipo de ruptura, podemos escurar o elemento de betão e fazer uma reparação, quer seja localizada ou global do elemento de madeira, e assim passar para uma solução, uma nova utilização do elemento, do pavimento, e, portanto, era aquilo que eu tinha para vos apresentar. Espero que tenha sido esclarecedor e que tenham apreciado, e fico à vossa disposição para questões que queiram colocar.